faz opa, tá surgindo um som aqui. E eu fiquei bastante perdida, porque eu não conseguia compreender os termos técnicos que eles utilizavam no dia a dia. Então, quando eu iniciei ali naquelas squads, e eles usavam termos muito comuns para tecnologia, falavam de merge, falavam de o que que era front office, acho que era back office, falavam front-end e back-end, eu acho que eram as palavras que eles usavam. Gente, até hoje essas palavras para mim são um tormento. Então, para mim, que era muito focada a pessoas, quando eles usavam essas palavras, eu não entendia nada que aqueles caras estavam falando. Acho que ainda hoje entendo pouco, um pouco mais quando eu estava lá muito mais à frente, que eu conseguia compreender mais um pouco, com o tempo fui aprendendo um pouco mais, mas no começo, para mim, o que foi muito tenso foi isso. Principalmente em razão do agilista que antes trabalhava nessas squads, ele era um ex-desenvolvedor, então ele falava com o pessoal muito de igual para igual. E eu, de RH, eu estava tentando entender o que eles estavam falando, porque me parecia português, mas também não era. Então sim, eu sofri bastante com essa com essa questão de noção profissional de tecnologia quando iniciei ali naqueles times. E com o tempo, e também com os feedbacks que eu ouvia do meu coordenador, desse próprio agilista que estava nesse time, eu compreendi que o meu papel ali como agilista não era saber desenvolver e talvez nem dominar aqueles termos técnicos que eles utilizavam no dia a dia. Ali a minha atenção era realmente garantir que eles estivessem fazendo uso dos métodos ágeis, que eles estivessem aplicando esses conceitos durante a gestão do trabalho deles e estar atenta para apoiá-los cada vez que não utilizavam alguma coisa, para reforçar a relevância daquilo, explicar o porquê que era tão importante preencher os cards, o porquê que era importante mover eles de coluna, quais tipos de métricas seriam possíveis tirar conforme eles fizessem as atualizações, as movimentações do card no quadro da maneira ideal, ah, garantir que eles fizessem ali algumas cerimônias que são típicas de agilidade e qual que era a relevância de cada uma delas para o time. Então eu comecei a entender que o meu papel ali como agilista era outro e que não tinha problemas eu não dominar tanto aqueles termos técnicos que eles utilizavam no dia a dia. Quando eu entendi isso, as coisas ficaram um pouco ali mais tranquilas para mim. E aos poucos eu fui assimilando o que eles tanto falavam lá, de termos técnicos que eu naquele momento desconhecia. Estou vendo mais algumas mãos aqui levantadas, eu acho que a primeira mão que levantou deixa eu ver aqui, você tirou o seu nome, agora eu me perdi. Foi A a Dri, Polly. foi a Polly antes da Dri? Então beleza. Boa noite, gente. Boa noite, Nathalie. Olá, Quando você estava falando da sua trajetória, que você decidiu, né, viu que não estava se encaixando com a vibe da equipe, decidiu mergulhar nesse mundo agilista e procurar outras oportunidades, e com pouco tempo depois você conseguiu, né, essa oportunidade de Agile Master. Eu me vi muito na sua fala, porque eu estou nesse momento de transição, e eu digo para o Marcel que esse fluxo não vem apenas da TI, vem de diversas áreas, porque eu sou da área do direito e estou na tecnologia e adentrando nesse mundo agilista também, né? E então eu já estou 2 meses, vai fazer 3 agora em maio, que eu decidi que eu quero entrar no mundo da agilidade e comecei a estudar com muito afinco, né? E eu estabeleci algumas metas para mim. Dentre essas metas, tem a meta de curto prazo, e que essa minha meta, eu hoje estou realizando ela, né? E eu sei que eu não vou parar aqui, porque ainda não é o que eu quero exatamente, né? Mas para mim já foi uma conquista muito grande ter conseguido essa minha meta de curto prazo em tão pouco tempo, menos de 3 meses eu já consegui, né? E aí você disse também que teve essa oportunidade como Agile Master, e você não sabia, assim, nossa, já como Agile, em tão pouco tempo, né? E hoje também eu participei de uma entrevista, e eu achava que a entrevista era para um cargo, que eu tinha me candidatado também, e quando de repente era uma entrevista para Agile Coach. Eu estava focando no Scrum Master e de repente eu estava numa entrevista de Agile Coach, fiquei surpresa, mas me saí muito bem na entrevista, né? E a recrutadora me elogiou, disse que repassaria o meu perfil para a gestora. E aí, depois da entrevista, eu fiquei pensando, fiquei duvidando, acho que talvez o impostor, né? O impostor apareceu.
será que você tem competência, de fato, para exercer uma função como Agile Coach? Ainda não foi nem Scrum, não teve nenhuma experiência ainda, e você já quer chegando assim, né? Então, mas ao mesmo tempo que o impostor chegou, um outro lado meu chegou e falou, você está estudando, você pode não ter a experiência, mas você está estudando, você está procurando cursos, está procurando workshop, bootcamp, para você se preparar e você chegar na entrevista. Se você conseguir chegar na entrevista do gestor, é mostrar para ele a sua competência. Mas a minha pergunta aqui para ti hoje seria mais dicas, caso essa oportunidade venha de fato, essa oportunidade de entrevista com a gestora venha de fato acontecer, ou outras oportunidades que possam surgir, né? Como que eu demonstro o meu potencial? Não seria nem isso, mas como que eu posso ser o diferencial, mesmo sem a experiência necessária, para que eu possa superar outros candidatos com uma experiência mais baixa, né? Acho que a minha dúvida é mais nessa, como eu mostrar o meu diferencial, né? E o porquê ela poderia me contratar. Vou te contar Obrigada. imagina. Ah, eu vou te contar um pouco de como que hoje nós realizamos entrevistas, e o que a gente leva muito em consideração e que foi a maneira com a qual eu também fui entrevistada nas 2 oportunidades que tive aqui para atuação como agilista. Apesar da gente estar muito acostumado com aquele perfil de entrevista do RH tradicional, no qual todo mundo ali fica bastante sisudo, bastante sério, nos fazendo perguntas muito técnicas quanto ao nosso trabalho e que todo o restante não pouco interessa, e quando nos perguntam sobre a nossa vida pessoal, sempre é para tentar entender se a gente vai estar disponível para a empresa durante o tempo que ela vai precisar da gente. Hoje, as empresas que compreendem um pouco mais de RH tradicional e que buscam selecionar de forma diferente, e geralmente quem atua com agilidade tem um pouco mais essa percepção, ou pelo menos deveriam. Hoje, quando a gente faz entrevista, o que que é procurado identificar? Propósito. Qual que é o motivo de você estar interessado em trabalhar com agilidade? A agilidade, ela de fato, ela é uma área na qual ela comporta profissionais de diversas áreas, e cada experiência que você teve é uma bagagem que você vai poder contribuir em agilidade, ou talvez trabalhando em projetos específicos ali de qual foi a sua área de atuação, ou até mesmo, trazendo conhecimentos do que você adquiriu na sua área para dentro ali da comunidade onde você está inserida. Ah, por isso que não é um problema, então, ser de qualquer outra área, quando um profissional pretende ir para agilidade. É importante que durante, então, a entrevista, você demonstre o porquê que você está deixando, talvez está fazendo uma transição de carreira para agilidade, o porquê que você está escolhendo, então, vir atuar nessa área. Há um desinteresse no profissional já de imediato, quando a gente percebe que o motivo de estar vindo para agilidade é porque ele está buscando salários super altos. Hoje a gente vê alguns profissionais falando em salários iniciais em agilidade de 10K, dentre outros. Acho que é importante ser consciente de que você está iniciando em uma área, de que ali você ainda é júnior, e o que que você tem já para contribuir tão de imediato, referente à agilidade para essa empresa, para você talvez já pedir um salário inicial como esse. Então, tendo consciência disso, que você leve na sua entrevista o seu interesse muito mais voltado a propósito, o porquê da sua identificação com métodos ágeis. Para mim, de fato, foi ali uma paixão. Eu encontrei na agilidade na verdade, pessoas que pensavam igual a mim e que trabalhavam da maneira com a qual eu sempre vinha trabalhando, mas que eu não sabia que aquilo era métodos ágeis. Esse foco em meta, isso de tentar, tendo uma meta maior, eu criar ali todo um passo a passo para conseguir atingi-la. A gente vê isso em OKR quando fala de agilidade. Então eu comecei a perceber que vários dos comportamentos que eu tinha faziam parte de métodos ágeis, eu só não sabia que tinha esse nome. Então você levar isso do propósito, levar isso do porquê do seu interesse por agilidade, vai ser bastante observado. E se sim, não foi identificado que o motivo de você estar indo para a área e o seu propósito não é condizente com o que buscamos, geralmente é um primeiro problema que a gente ali tende a não dar continuidade com o candidato. Então, você demonstrar que o seu mindset ali, ele é de conhecimento, que a sua mentalidade é de conhecimento, que você busca ser uma pessoa que está sempre ali estudando, buscando se manter atualizada. Traga também um pouco das suas habilidades comportamentais e sociais, demonstra que você, ou traz histórico, e histórico mesmo, trazer um pouco de história, momentos no qual você consiga demonstrar o quanto que para você é possível
e confortável lidar com pessoas, o quanto você gosta talvez de interagir com elas, o quanto esse tipo de interação com pessoas não é um problema. Quando a gente identifica um profissional que ele é reservado ao ponto de ele ter dificuldade em interagir com o outro, em trazer tom de voz mais adequado, em talvez conseguir se expressar, a gente já percebe que ali talvez vai ser um problema para ele ser agilista, porque vai ser necessário uma interação com pessoas de diversos, cargos, e para essa pessoa tá ali muito claro que não vai ser algo possível, ela vai ter algumas travas. Então isso também acaba sendo ali uma questão quando a gente está observando esse candidato. Agora, quanto a habilidades técnicas, sim, a gente também observa muito ali o que é hard skills. Então, se sim, você conseguir fazer, se você estiver no momento no qual você consiga estar investindo tempo para capacitação, ele é interessante. E inicie focando, né, tem muita coisa em agilidade. Então, eu lembro que na mentoria, uma das questões para mim iniciais, quanto a isso de me preparar para entrevistas, era o que que eu estudo desse mundo todo de agilidade. Procure iniciar pelo básico da agilidade. Garanta que você entenda de fato ali o Scrum, então minimamente leia o Scrum Guide, é super pequenininho, vai te trazer bastante informações contra o Scrum. E assista lives, participe de comunidades ágeis, isso também vai ser importante você levar na sua entrevista, o quanto que você está interagindo e participando de comunidades e tendo interações com outros profissionais agilistas. Leve também na entrevista esse conhecimento que você está adquirindo quanto ao Scrum, esse conhecimento que você está adquirindo quanto a Kanban, mostre que você está fazendo uso no seu dia a dia, agilidade é uma coisa que você precisa praticar para que você absorva, então demonstre que você está utilizando. Eu tenho um quadro Kanban aqui na minha frente, faço bastante uso dele, tem alguns outros quadros Kanbans, então assim que eu comecei a estudar agilidade, eu comecei a fazer uso do mínimo de agilidade que eu podia para começar a experimentar aquilo na minha vida. Então eu fazia dele com o meu namorado, eu fazia aquele momento de pleno do que a gente ia fazer de entregas da semana, eu fazia, assim, uma retrospectiva do relacionamento com ele, então eu comecei a tentar exercitar a agilidade da maneira que eu podia, fazia meus OKRs de atividade física, então assim, tenta de fato empregar a agilidade no seu dia a dia, e se você conseguir um trabalho, mesmo que voluntário, em alguma empresa, em alguma instituição, para você ir praticando isso, vai ser fantástico você levar também um pouco disso na sua entrevista para essa pessoa. Há empresas que contratam agilistas já focando muito nessa parte do conhecimento técnico. Então, ser sincero de que você está estudando e que a experiência, né, você está adquirindo gradativamente com algumas iniciativas suas é bem relevante, para ninguém contratar achando que você de fato sabe muito e ali te oferecer talvez um salário aí de 10K e no dia a dia descobrir que não é isso que você realmente sabe e acabar não conseguindo permanecer você como profissional. Então, é legal ter bastante atenção com isso. Espero ter conseguido responder. Respondeu. Deixa eu só tirar uma dúvida, porque tu falou sobre trabalho voluntário, né, que agrega bastante, né, e eu concordo, eu estava, inclusive, indo atrás, quando de repente conheci uma pessoa pelo LinkedIn que me ofereceu uma vaga. Inicialmente seria uma vaga de Scrum Master para esse projeto social, e eu fiquei assim, eu digo, não, eu quero demais, e aí a gente marcou a entrevista. Nessa entrevista, acabou que a pessoa falou que a vaga de Scrum Master já tinha sido preenchida, eu ficaria em uma outra equipe, mas trabalhando juntos, né? Uhum. E aí, no momento, eu fiz uma avaliação que aquela vaga não era exatamente o que eu queria, que eu estava com tempo muito reduzido, estou focada em tirar minha certificação de PSM1, fiquei preocupada de aceitar esse desafio e, de repente, me prejudicar um pouco na certificação, e naquele momento acabei declinando desse trabalho voluntário por esses dois motivos, né? Mas deixei a linha aberta para que futuramente, daqui a 3 meses, quando fossem reabrir as inscrições para esse trabalho voluntário, caso eu tivesse interesse, eu voltar, porque a pessoa gostou muito do meu perfil também, né? E aí, eu te pergunto uma coisa, agregaria no processo seletivo falar dessa oportunidade que eu tive, ou tu acha, assim, desnecessário? Você não chegou a atuar, né? Não, não cheguei a atuar, Ah, mas não não, precisa né? comentar sobre, não, porque foi só uma proposta de emprego, uma entrevista, eu não acho que exceto se for um momento muito informal e você quiser comentar algumas coisas a mais, mas acho que não traz uma relevância, já que você não aceitou a oportunidade. Legal você estar focada no seu backlog de estudos, você está aí, né, estou trazendo algumas palavras muito típicas de agilidade, para talvez vocês também irem se habituando a elas. Sim, Se sim, alguma eu fiz até aparecer um Kanban no Trello dos é, meus estudos para me organizar. se alguma palavra que eu utilizar
vai ficar muito esquisita, sabe aquela gente usa muito em agilidade, aí me perguntem, porque é legal você conhecê-las, porque em algum momento você pode usar essas palavras na entrevista, e aí demonstra para o entrevistador que você já está meio que ambientado com isso, então também é algo interessante. Ah, eu entendi que você está bastante focada, então, aí nesse seu backlog de estudos, a ponto de ter declinado essa oportunidade para conseguir ali focar no seu estudo ali para certificação de PSM1, que de fato, né, uma certificação que você precisa se dedicar bastante. Durante o dia a dia de trabalho, você vai precisar conciliar algumas coisas. Então, se essa era uma oportunidade na qual você ia conseguir atuar como agilista, eu entendi que alguma coisa ali você não gostou. Se é uma oportunidade que você ia conseguir ter uma atuação como agilista, eu acho que seria legal você entrar em contato com eles e aceitar. Como a vaga era para trabalhar próximo ao Scrum Master, mas não diretamente com agilidade, talvez, aí acho que faz todo sentido você ter declinado. Mas se surgir uma oportunidade para você trabalhar ali com contatos com métodos ágeis, mesmo se estiver estudando, tenta conciliar sim as duas coisas, porque no seu dia a dia isso vai acontecer bastante, de você estar estudando e também estar conciliando com o seu dia a dia de trabalho. Li, você tinha uma pergunta? Não é pergunta. Vou até contextualizar para você, Nathalie, porque eu esperei você falar, até porque o pessoal entrar. Estou gostando bastante, que acho que é bem legal você saber. Bom, a nossa comunidade, Nathalie, ela surgiu no ano passado, no início de 2021, quando eu estava em transição de carreira, tá? Eu sou a minha formação inicial é nutricionista, então de nutricionista agilista, eu faço esse bordão aí, 20 anos de nutrição e fiz a transição de carreira. Então, eu e a Lidiane estávamos fazendo um curso. Eu gosto de contar essa historinha, porque é uma historinha que faz parte do nosso processo aí, a gente morre de rir. Nós estávamos fazendo um curso e tinha um grupo de estudos lá e a gente participou desse grupo de estudos. E o grupo de estudos, eu lembro direitinho que falava até de Ikigai. Até a Ana estava nesse grupo, você lembra, né, Ana? E aí a gente estava no grupo, eu e a Lid chegou toda linda e contente participando do grupo, a gente participou no outro dia a gente foi excluída do grupo. Ficamos nós duas frustradas, a gente não entendeu nada porque nós fomos excluídas do grupo. Aí eu cheguei para ela e falei assim, você percebeu que a gente ficou excluída? Aí ela falou, percebi. Então, vamos criar o nosso, porque eu preciso fazer network, porque é o network que vai me ajudar a conseguir um emprego, porque quando a gente começa a fazer esses contatos e esses movimentos, é a hora que eu vou conseguir fazer. Eu sou do interior do Rio, eu preciso de uma vaga. Quem é que vai saber? A minha cidade, ninguém nunca nem ouviu falar de Scrum Master e de Scrum, e eu fui a primeira, hoje são dois. Hoje são dois, que é o Thiago, que é da nossa comunidade, porque eu trouxe ele. Agora já tem três, porque já descobriram nós. E assim, é uma cidade pequena e que as pessoas não sabem que existem, né? Agora já tem mais pessoas, porque já estão descobrindo. E aí a gente começou a fazer e essa comunidade cresceu. Depois veio a Raquelzinha, que está aqui também com a gente. Então, essa comunidade, Nathalie, ela cresceu dessa necessidade da transição de carreira. E ela é uma comunidade extremamente colaborativa e veio disso. Então, muitas pessoas já começaram com a gente, foram embora, mas ela sempre está aqui sobrevivendo. E ela tem esse foco de sempre ajudar as pessoas e percebo que sempre tem gente aqui que vem, consegue fazer a transição de carreira, vai embora. E depois vem, mais gente fica e vai embora. Então, eu queria até te contar essa história, te agradeço de você trazer aqui também esses seus conhecimentos para ajudar e mostrar para essas pessoas que sim, é possível. Então, se eu nutricionista fiz a transição, você advogada vai conseguir, a Dani também aqui desesperada, teve um dia que eu dei um puxão de orelha nela, né, dona Dani? Que lá, né, precisou um puxão de orelha e conseguiu também. Mas eu queria te contar isso, mas tinha um pouco a ver até com a questão da Poliana. É contar para eles, Nathalie, que a gente não precisa mentir a nossa história. A gente pode fazer o que você falou, usar a nossa realidade em prol. Conversei com a Tayane também na época, quando ela estava fazendo transição de carreira, falar que a gente fazia agilidade de uma forma intuitiva e o que a gente, da nossa história profissional, a gente já usava a agilidade. Porque quando a gente vai falar na entrevista, se a gente não tem experiência, a gente tem que trazer de alguma forma o que a gente já fazia na nossa antiga profissão, o que a gente pode trazer
para poder conseguir a primeira oportunidade. Então, eu queria que você ajudasse o time aqui a trazer um pouco de confiança e como eles podem fazer, porque eles não têm a primeira oportunidade, mas como eles podem conseguir essa primeira oportunidade, como eles podem contar a história deles e colocar no currículo deles que sim, eles têm sim muita coisa que eles já fazem agilidade, e a gente sabe que a gente já faz agilidades em muitos momentos. Se você puder dar uma dica para eles, encorajar eles que é possível e dar esses pulos do gato para esse pessoal aqui que às vezes dá aquele desânimo, mas a gente sabe que é possível, é só talvez uma virada de chave. Se puder ajudar, eu te agradeço. Sem dúvidas. O que foi o caminho que eu fiz e que percebi que dá certo também para alguns outros profissionais? Ah, começa a seguir profissionais agilistas no LinkedIn. Gente, e começa a ouvir podcast também sobre agilidade. Foi uma das primeiras dicas que a minha mentora na época me deu. Tenta entrar em contato, tenta seguir pessoas dentro do LinkedIn, em comunidades ágeis, que de fato são profissionais de renome. Na época eu não tinha noção de quem são as pessoas conhecidas em agilidade, então eu comecei a ouvir um podcast, o Agile Girls, e lá elas comentam muito de quem são os profissionais, no final elas contam quem é o seu profissional de agilidade que você tem como referência, e elas citavam alguns nomes de pessoas que elas admiravam. E eu pegava esses nomes e começava a seguir então ali no LinkedIn. Então assim eu comecei a estar a ter começar uma rede de contato, começar a acompanhar, né, conteúdos postados por profissionais agilistas, então ali eu já tinha um pouco mais também de conhecimento, informações quanto a métodos ágeis. Muitas dessas pessoas também durante esse podcast, elas deixavam ali o contato delas disponível para conversar comigo. Então, assim, se vocês quiserem, pode entrar em contato para conversar com a gente que a gente responde vocês. E de fato, eu comecei a chamar cada uma delas no LinkedIn, dizendo: olha, eu estou em transição de carreira, iniciando agilidade, ouvi o seu podcast, se tiver alguma outra dica ou outra também para me dar, eu agradeço. Sou um profissional que veio de RH, então eu estou um pouco insegura com esse ponto ou outro. E ali elas iam realmente acolhendo e me dando dicas. Então, vá formando esse seu network. Agilista consegue muita oportunidade através de indicação. Então esse sim, esse quem indica é muito importante. Eu lembro quando eu morei um tempo no Rio, e as pessoas me falavam que no Rio é importante QI, e eu ficava: "Que é QI?" Daí o pessoal: "QI é quem indica". Em agilidade isso conta, gente. Então, tentem montar uma rede de pessoas agilistas que vocês possam também ali e mesmo se aquele profissional não te indicar diretamente, uma colega me contou esses dias que ela conseguiu uma oportunidade, porque alguém marcou ela num post, elogiando, né, mulheres negras agilistas que conhecia, e o nome dela foi marcado, e uma pessoa de uma empresa entrou em contato com ela, chamando ela para entrevista por ter visto essa marcação. Então veja quanto que uma atitude simples de você estar seguindo e estar curtindo o post de alguém, estar fazendo um comentário dentro desse post, já chama a atenção de selecionadores agilistas para o seu perfil. Se você então postar coisas e conteúdos, melhor ainda, sua visibilidade vai crescendo cada vez mais. Então sigam esse caminho. No LinkedIn também há um campo, um título, onde você coloca ali informações sobre o seu perfil profissional, né. E a gente às vezes costuma colocar lá que eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas, costuma colocar algumas informações que, ok, são legais, mas mais importante do que isso, lembra de colocar também alguma coisa referente à agilidade. Então, coloca que você é uma pessoa então que você está em transição de carreira para agilidade, fez a certificação de PSM1, tenta colocar alguma coisa linkada ali, porque quando a gente vai fazer a busca de currículos, aquele é um dos campos que a gente utiliza para o filtro de candidatos, então é legal que alguma coisa referente à agilidade, se possível, tenha ali naquele seu título. E se não tem algo para colocar ali, não encontrou algo bacana para estar colocando, que pelo menos ali no corpo daquela descrição do seu perfil inicial, que você ali coloque que está em transição de carreira para agilidade, talvez referencie um pouco de como você tem estudado, tente encontrar uma forma de colocar palavras que são comumente utilizadas em agilidade nessa descrição do seu currículo e também lá na parte de cursos, porque quando a gente está procurando, né, um currículo na internet, ali no LinkedIn, a gente normalmente leva em torno ali de uns 5 segundos para decidir para qual currículo eu vou dar sequência na minha leitura ou não. Então é muito rápido essa passada de olho para ver se eu encontro alguma palavra-chave ali que me remeta que esse profissional é da agilidade ou não. E se eu passo o olho, eu não vejo nada que referencie essa pessoa como agilidade, eu pulo para o próximo currículo. Quando eu encontro uma palavra, eu paro para dar uma melhor lida ali em qual que é o perfil desse profissional. Então isso é comum quando a gente está com um número grande de currículos que estamos recebendo para um determinado perfil, a gente acabar fazendo, né, acabar recrutando ali, selecionando um currículo de maneira muito rápida, então isso também é bem interessante. Quanto às certificações, que é uma coisa também que a gente busca inicialmente,
eu tinha um dinheiro guardado no qual eu quis investir em certificações. Não aconselho hoje que esse seja o primeiro caminho. Tenta realmente fazer cursos, participar de lives, obter bastante desse conhecimento que hoje a Agilista fornece gratuitamente, é uma comunidade que compartilha bastante, tem muita coisa sobre isso, então tenta focar primeiro nisso, e uma vez que você conseguir focar e que você conseguir exercitar no seu dia a dia, quando você levar para uma entrevista, essas suas experiências, elas serão bastante válidas, muito mais do que só ter a certificação e talvez não ter um domínio maior sobre aquele conteúdo. Eu acabei pecando fazendo várias certificações, e não posso nem afirmar que sobre todas elas eu tenho um domínio, então eu poderia ter focado muito mais em ter estudado com mais a profundidade cada um daqueles conteúdos, ao invés de sair tirando certificações. Se você tiver o dinheiro para investir em certificação, é legal, porque quando a pessoa olha para o nosso currículo e ela vê que você tem uma certificação ou outra, acaba, né, sempre ali chamando a atenção, mas não entendam isso como sendo algo primordial, que não posso, eu tenho que investir nisso agora. Tem bastante cursos de valores até interessantes que vão te trazer esse conhecimento. Tem um do IGTI, Agile Expert, que tem um valor super acessível, o conteúdo deles é bem legal. Então, acho que de dicas, isso de ajustar LinkedIn, de ir fazendo contato com pessoas de agilidade, são ali as primeiras dicas que eu tive e que também dou para vocês. Olá, Michele. Vi seu comentário aqui de que você fazia dailies com o seu marido e tudo mais, que ele não está aguentando mais. Sei bem como é. Olá, boa noite. Tá me Boa ouvindo, noite. Nathalie? Estou te ouvindo. Bom, não, além dos gatos também, que toda hora eu tô olhando assim pro lado, é porque eu tenho 2, sabe? Aí eles estudam juntamente comigo. Sei como é. Quando ninguém quer me escutar, eu pratico com os gatos, sabe? Eu fico lendo aqui o Scrum Guide, aí eu fico praticando com eles. Perfeito. Como eu estou em transição de carreira também, acho que a maior parte aqui está no mesmo processo do que eu. Já estou há 3 meses nesse momento de transição de carreira e estudando bastante, participando da comunidade, sendo muito humilde, pegando todas as dicas possíveis, porque quando você não sabe, você pergunta e você tem que estar disposto a aprender. E tudo é válido, tudo aquilo que cada dica que as pessoas dão, eu vou notando, eu tenho um caderno que ele está aqui comigo, que é só para anotar as dicas, sabe? Que lindo. Então ele tem sido assim um companheiro, meu guia. Eu vou notando as dicas porque é importante. Eu fiz um curso de LinkedIn para aprender a usar. Quando eu vi o LinkedIn pela primeira vez, fiquei perdida. Assim, o que eu faço? Aí eu me baseei um pouco no Facebook, assim, que é o que as pessoas usam, é o mais comum do dia a dia. E assim, fiz o curso indicado pela Thay, ela é minha amiga pessoal, foi ela que me apresentou a agilidade, eu sou muito grata, tem sido muito bom, eu vim da área de educação, eu sou formada em História, e nesse meu processo eu vi que a agilidade tinha muito a ver comigo, porque eu gosto das pessoas, eu gosto de interagir, é bem daquela questão da psicologia também, tenho isso comigo, se eu não fosse professora, eu teria sido psicóloga. Mas por conta do financeiro, eu me vi muito nessa tua fala, também deu uma recuada, mas me permitiu aprender com uma faixa etária um pouco menor do que a minha. Os adolescentes, as crianças, elas também muito agregam valor. Sem a gente perceber, a gente aprende muito. E, assim, é um processo que eu tenho gostado muito, porque eu me identifico muito de agregar valor, de ajudar a tirar impedimentos, de organizar. Meu marido disse, tem tudo a ver contigo, tu é muito organizada, tu gosta do passo a passo, das coisas milimetricamente organizadas, então eu tenho aprendido muito com agilidade, eu gosto muito. E assim, estou me preparando para tirar a certificação. Claro, primeiramente, networks é super importante. Eu consegui bastante já conexões. A Tayane disse, menina, tá com pouca certificação, amiga. Facilita esse negócio aí, vai enviando convite. Aí eu fui pegando os contatos. Conexão. Pelo Égua, porque eu ainda estou no Facebook.
desculpa pelo égua, porque eu sou paraense. O paraense usa muito égua. Sem problema, sim. Então, já estou com quase 800 conexões aí e as pessoas, é interessante, é uma coisa que aqui a gente fala muito, quem não é visto não é lembrado. Eu fiquei com isso um mantra para mim. Então, as pessoas hoje me mandam convite e eu não tenho lá, se você for olhar o meu LinkedIn, tudo que eu aprendi no curso e as dicas que eu vou recebendo, eu vou colocando, falando meus trabalhos voluntários que eu faço, as coisas que eu venho aprendendo com agilidade. Eu sempre estou ali postando ali uns pequenos textos, falando de cada degrau que eu vou subindo, e eu estou vendo assim que as pessoas têm se interessado, porque eu tenho me feito ver. E eu queria que você pudesse assim me dar umas dicas que não só para mim, mas para todos, porque às vezes as pessoas são um pouco mais tímidas para falar e eu vejo que como eu sou muito falante Uhum. e às vezes a minha dúvida é a dúvida do outro, mas o outro não tem coragem de falar, mas eu sou cara de pau mesmo, eu pergunto. As dicas, Nathalie, que é importante para quem está iniciando a carreira, eu acredito que a transparência, que faz parte do guide, você ser transparente, você mostrar a sua fragilidade, o que você sabe e o que você não sabe, mas que você está disposto a aprender, que você está... Eu sou do tipo assim, eu não sei, mas se me ensinar, eu aprendo. E se não quiser me ensinar, eu também vou correr atrás daquilo que eu preciso aprender. Nada é fácil na vida, né? A gente tem que correr atrás das coisas que nós queremos. Mas, assim, precisa partir de um ponto. E eu queria que você falasse um pouco de como é para você, como foi a sua experiência da oportunidade da agilidade entrar na sua vida, qual foi as dificuldades, porque você veio de uma área completamente não tão diferente, mas para mim é bastante, porque eu sou da educação para agilidade, tecnologia. E qual foi as tuas dificuldades em relação à agilidade? Ah, você falou do quanto que a sua área está distante, talvez aí de agilidade, citou também aí de tecnologia. A agilidade hoje está sendo utilizada em diversas áreas do negócio, então não necessariamente vocês vão atuar em alguma área na qual usa tecnologia. É muito comum, né, oportunidades para a tecnologia, mas a gente também às vezes tem oportunidades para trabalhar próximo de uma equipe de marketing, próximo de uma equipe de RH, próximo de uma equipe de direito, então de advogados, então assim, na área jurídica. Então a gente acaba tendo a oportunidade de trabalhar como agilista próximo de outras áreas de negócio da empresa que não necessariamente tecnologia. E então é legal também entender que às vezes tem oportunidades fora ali da área só de tecnologia. As dificuldades que eu tive, fora isso de não conhecer tanto sobre os termos da área de tecnologia, eu sou uma pessoa bastante reservada. Não me considero uma pessoa tímida, mas eu me considero reservada. Para mim é muito confortável quando eu estou quieta ali no meu canto, interagindo com 1, 2 pessoas no máximo. Ter que interagir com um grupo maior de pessoas, e geralmente numa squad ágil tem por volta ali de umas 9 pessoas, era uma dificuldade. Uma das minhas squads tinha quase 20 pessoas, não é um número comum, tá, mas essa tinha bastante gente. Então para mim, estar assim tão em visibilidade, sempre foi bastante puxado, por isso que esse momento aqui meio com vocês, eu tô até um pouco tensa, relaxando gradativamente, mas é uma coisa que eu não costumo me colocar. Então isso para mim foi também uma dificuldade, porque para agilidade é esperado muito que você tenha facilidade em facilitar cerimônias, em estar interagindo com as pessoas, em transmitir confiança para elas, e para isso você precisa ter aquele contato inicial com cada uma, né. Então, para mim, isso naquele momento foi ali um momento de dificuldade, porque eu tinha que interagir com grupos grandes de pessoas, e o que que eu fiz, sendo mais reservada, foi tentar iniciar contato individual com as pessoas, criar essa conexão individualmente, para que eu me sentisse mais confortável em grupo e conseguisse ali exercer cada vez mais um trabalho legal. Como RH, eu sempre estive muito próximo de pessoas, porque apesar de ser mais reservada, eu sempre gostei muito, então, ah,
facilitou um tanto para mim, e certamente você também da área da educação, tendo contato sempre com pessoas, e isso de interagir com o outro não vai ser uma dificuldade para você. E qualquer um de vocês que trabalha em áreas no qual você tem conexão com pessoas, que você interage bastante com elas, é algo muito bem visto. A oportunidade para mim como agilista, eu acredito que veio também um tanto rápido, porque foi entendido o quanto que eu estava sempre atrelada a compartilhar conhecimentos e próximo de pessoas, eu estava sempre muito envolvida com elas, e isso é uma coisa que, para agilidade, a gente pode até conseguir ensinar a parte técnica que a pessoa não conheça, mas as skills comportamentais, essa alguma facilidade de interagir com o outro, conseguir se socializar, conseguir ter uma comunicação não violenta, isso realmente são comportamentos que a gente não encontra com facilidade em alguns perfis, e que quando você demonstra, portanto, ter essas facilidades sociais, acaba ajudando muito. Outra dificuldade, talvez, também que eu tive, quando eu fazia os treinamentos, as certificações, os cursos, no primeiro momento eu não entendia nada que eles falavam, e para mim aquilo era muito frustrante, era muito palavras em inglês, não falo inglês, era muito termos técnicos, acho que de agilidade, eu também não entendia nada que eles estavam falando, então para mim isso foi muito ruim no começo, eu realmente não entendi. A primeira certificação que eu fui fazer foi uma de Kanban, eu não entendi nada, eu cheguei a falar para a professora: Não entendi, de fato não entendi nada do que eles disseram, eu viajei totalmente". Então até digo, como a certificação é uma coisa muito cara, tenta antes investir em alguns cursos, entender um pouco mais daquele tema antes de investir em algo tão caro, então isso foi uma dificuldade muito grande. Quando você conhece um pouco mais do tema e vai para uma certificação, ali você acaba conseguindo aproveitar melhor aquele momento, e eu descobri isso depois. Então essa também foi uma dificuldade bem grande ali que tive. E acho que de grandes e essa dificuldade em conseguir criar conexões, então eu ficava curtindo várias pessoas no LinkedIn, quando eu não fazendo conexão com diversas delas, então todos os dias eu tinha uma meta de adicionar ali, sei lá, 20 pessoas no meu LinkedIn que eram agilistas, saía adicionando todo mundo, quem me aceitasse lindo, quem não tudo bem, e quando conseguia me comunicar minimamente com elas ali também pelo chat. Eu marcava muito café virtual, então com uma outra pessoa que eu percebia, a pessoa um pouco mais social e aberta, eu marcava: "A gente pode bater um papo? Eu estou começando agora na área, eu queria ter um pouco mais de dicas para essa fase. Eu vi que você colocou ali que você hoje acabou de tirar a certificação de Scrum, você pode me contar um pouquinho ali do que foi relevante, de como que você se organizou para obter esse conhecimento, para conseguir tirar uma PSM1, que é uma certificação que você precisa estudar para conseguir, né, ser aprovado?". Então eu batia esses papos com as pessoas e marcava esses contatos com cada uma delas, então isso ajudou também ali na construção de uma rede bem interessante para mim. Então foi uma das coisas que eu investi bastante. E acho que de dificuldades e investimentos que eu fiz nesse primeiro momento, acho que foi mais isso, a síndrome do impostor era um problema, e para lidar com a síndrome do impostor eu comecei a fazer mentorias. Então sugiro fortemente que vocês façam algumas, tem a mentoria do ILAS, tem a mentoria também ali, eu estou agora sendo mentora de um grupo que é um Grupo Mulheres do Brasil, então também é programa de mentoria gratuito, tem algumas opções diversas de mentorias que vocês podem fazer, que não tem custo e que vai potencializar muito a carreira. Sei que a Thay vai colocar para vocês ali aqui no chat, eu passei um link de possíveis mentorias para ela, e acho legal vocês irem atrás disso. Eu fiz fácil quase 10 mentorias e sigo fazendo mentoria até hoje, é uma coisa que foi um diferencial muito grande para mim, me potencializou tanto em parte técnica, quanto também em parte comportamental. Uma das mentorias que eu fiz foi com Nós por Elas, e a minha mentora focou muito na parte técnica, porque eu tinha acabado de conseguir um emprego e não sabia muita coisa, e ali foi onde ela me ajudou. Acho que a gente está talvez nos minutos finais aqui, talvez eu tenha me estendido um pouco mais. Vi que a Thay e o Wallace levantaram a mão. Não, até às 9, fica É até às tranquila. 9? Ai, que bom. Que Tranquila. bom, que bom. Ótimo. Oi, Thay. Ou Wallace. Oi, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. Marcel, estamos juntos, eu também vim da área de comunicação e também fui entrevistada pela Nathalie, né? Uma das coisas que mais me marcou quando eu passei por essa entrevista com ela foi que foram uma das minhas primeiras entrevistas nesse modelo de RH ágil, né? E essa eu fiquei encantada com a humanização, né? As pessoas tratando realmente as outras pessoas como pessoas, né? Porque antigamente era totalmente diferente, né? Tu chegava... Desculpa te cortar, eu ia até fazer um comentário quando ela começou a falar sobre entrevista e tudo mais. Uhum. Acho que a Nathalie, ela foi capaz de trazer uma coisa diferente na entrevista. Por exemplo, eu passei a sentir orgulho da minha experiência, sabe? Porque como a gente está migrando, a gente está mudando, a gente fica um pouco com vergonha ou não quer falar da experiência anterior.
E ela fez justamente o contrário, assim. Eu falei, não, eu posso juntar o útil ao agradável, sabe? Eu posso somar com o que eu já sei de experiência e juntar com agilidade e tudo mais, assim. Então, acho que foi muito legal esse aspecto. É legal. Aí a minha pergunta é a seguinte, eu acho que a dúvida da maioria das pessoas que estão iniciando, né? Eu queria saber, Nathalie, por exemplo, a pessoa está participando de um processo seletivo, e aí ela está esperando, aguardando um posicionamento do recrutador. Tu achas que é válido a pessoa enviar uma mensagem perguntando como é que está? Queria que falasse sobre isso, porque muita gente tem essa dúvida, né? Será que eu não vou encher o saco? Ou então, será que eu, né, vou incomodar? Gente, como profissional de RH que já trabalhei bastante focada com recrutamento e seleção, hoje ajudo pontualmente, mas não acabo não estando mais tão focada. A gente entende a relevância de dar o retorno para o candidato, e a gente sempre busca fazer isso, mas às vezes o número de pessoas que a gente acabou entrevistando faz com que meio que talvez ali se perca. Tem profissionais de RH que conseguem fazer uma boa, excelente gestão, né, e garantir esse contato com todos. Acho incrível esses profissionais. Eu fiz uma entrevista na Alura e a pessoa que me entrevistou, Ana, e eu gosto de citar porque eu achei fantástico o processo dela, ela realmente manteve contato comigo a todo momento, e eu como RH eu não conseguia fazer isso tão bem quanto ela, então acho válido esse comentário, porque realmente é um diferencial muito grande. Perguntem sim, entrem em contato com o selecionador, não é o tipo de má vontade, desdém, nada do tipo. Eu sempre comento que a minha noção de rápido é diferente da percepção de rápido do candidato. Para mim, às vezes eu tô levando ali alguns dias ou semanas, para mim tá tipo super rápido, porque a minha vaga eu vou ter que contratar daqui a um X tempo e eu tô dentro do produto, dentro do tempo ali que eu tenho, então para mim tá tudo bem. Mas para o candidato, cada um dia que ele espera causa angústia. Então sim, para não sofrer de ansiedade, para não sofrer com a angústia, entre em contato com o selecionador, manda mensagem para ele, tenta checar se está tudo bem. E aí, ou seja pelo LinkedIn, já criando uma conexão com a pessoa, ou seja pela forma com que ela te adicionou, que ela entrou em contato com você, e-mail, WhatsApp, envia assim. Mesmo se ele talvez não te responder na hora, quanto a que fase do processo você está, em algum momento ele vai parar para fazer isso. E ali ele pode também se perceber que, nossa, esqueci realmente de dar o retorno para essa pessoa. E vai lá e te conta. Então, ali ele vai te avisar caso você não tenha sido aprovado, ele vai te avisar caso você ainda esteja no processo e ele, por algum motivo, está ali aguardando talvez um feedback de um gestor, um ok de um gestor para seguir a contratação. Então, é legal vocês entrarem em contato, que a gente vai mantendo, sim, vocês ali atualizados. Às vezes, a gente não dá o retorno para o candidato, porque ele foi aprovado, só que eu ainda estou aguardando a liberação do processo burocrático da aprovação da vaga para conseguir te trazer. E nessa, às vezes, demora bastante. E ali a gente não pode dar um não para o candidato e também não pode dar um sim, porque como eu não tenho certeza do processo final, ter dado ok, vai que não dá certo e eu falei que ele passou. Então, eu acabo segurando essa informação até essa parte burocrática passar. Então, trazendo talvez um pouco de como é que funciona esses bastidores para talvez tentar ajudá-los a entender o porquê que às vezes o retorno demora. Aí às vezes a pessoa não é aprovada hoje e pode daqui tantos meses entrar em contato com você e falar, olha, você fez uma entrevista com a gente, eu lembro do seu perfil, naquele momento eu não consegui te dar um retorno de te contratar, mas agora eu tenho oportunidade aqui para você iniciar já na próxima semana, está disponível? Eu acho que um pouquinho disso aí acontece com uma outra pessoa que a gente contrata e faz parte. Eu levei quase 5 meses para entrar na empresa na qual estou. Eu tive conversas com várias pessoas ali do time antes de fato ser ali aprovada e iniciar. Teve várias coisas que também levaram, né, a esse um pouco aí mais de maior demora para, às vezes, minha contratação, mas entendo que tem pessoas que a gente começa a conversar hoje e dali meses, ano, ela vai começar com a gente. E tudo bem, é legal você ir mantendo esse contato para que quando chegar a oportunidade, a gente lembre de você e traga para o time. Então perguntem, não tem problema nenhum. Tô vendo que o Wallace e a Eu Poliana. mudei várias vezes. O carro do ovo passou aqui, eu moro bem próximo aqui da rua, então eu tive que ir voltar várias vezes. O cara estacionou o carro aqui, eu tive que esperar para fazer a pergunta. Muito legal esse bate-papo, a gente acaba absorvendo bastante, principalmente de você que trabalha nessa área de RH, traz para nós que estamos nessa transição aí um pouquinho mais de facilidade assim na hora da entrevista. A minha pergunta é um pouco mais simples e mais objetiva.
Eu trabalhei na área de projetos, assim, não diretamente, mas eu trabalhei numa empresa que a gente vendia equipamento hospitalar, então trabalhei gerindo, tem algumas ferramentas, já tirei algumas certificações, estudo bastante, faço algumas entrevistas aí, mas eu tenho ainda dificuldade de fechar, não sei, demora um pouco. Quais são as dicas que você pode passar para nós, assim, que os recrutadores eles pedem para uma pessoa que está em transição. Ó, estou em transição, o que mais chama atenção nesse processo? É a experiência que ele tem anterior, é ali o bate-papo, é isso. Assim, hoje eu trabalho na área de vendas para trabalhar com pessoas, sou bem tranquilo, não tenho essa dificuldade, mas mesmo assim, para fechar uma vaga, eu já participei de vários processos e ainda estou aí batalhando para ter essa oportunidade. Qual dica você dá assim para mim e para todo mundo do grupo que está nessa fase também? Algumas das pessoas que acabam não sendo aprovadas em um instante ou outro, às vezes elas estão pedindo uma pretensão salarial que não condiz com o salário oferecido para quem está num conhecimento ainda inicial de agilidade. Então, não posso afirmar que possa ser isso, mas às vezes acontece bastante. Por ser uma área na qual as pessoas estão aí, né, 10K para trabalhar com agilidade, às vezes acontece de pedir um salário que está muito que é oferecido para um profissional que já tem experiência. E às vezes a gente trazer o profissional que está ainda buscando a experiência em agilidade com o mesmo salário daquela pessoa que já está ali vivenciando há de algum tempo, fica soando um tanto injusto, mas eu vou oferecer o mesmo salário para essa pessoa, mas eu tenho esse outro aqui na mesma posição que ela, que ainda que conhece, já está atuando há algum tempo e ela está iniciando, a pessoa que já está há mais tempo vai fazer aquela comparação e talvez, né, possa ali gerar algum tipo de, mas eu estou contratando esse como sênior e esse que é sênior conhece muito mais. Então a gente às vezes precisa garantir que, né, a gente está contratando pessoas com conhecimento ali minimamente semelhantes para não ficar muito desigual e talvez causar algum tipo de incômodo. Então isso do salário é uma coisa que às vezes impacta bastante. Então é legal vocês buscarem ali compreender que, às vezes, um salário ali próximo, né, um salário ali, flexível nesse primeiro momento, pode ser mais atrativo para você conseguir uma primeira oportunidade ali em agilidade, e ali aos poucos, conforme você vai ganhando experiência, você vai chegando ali no seu salário talvez desejado. Dependendo de um pouco do que você demonstrar de experiências anteriores, a gente às vezes consegue chegar próximo do que está sendo pedido. Então você está me contando sua experiência com vendas. A pessoa que trabalha com vendas, ela tem técnicas de negociação muito ali enraizado, ela é uma profissional que tem uma facilidade muito grande com isso. Traga esse diferencial quando você for fazer entrevista, reforce um pouco dessas habilidades com técnicas de negociação e faça os links possíveis com o que você faz com agilidade, que isso vai reforçar que você já tem experiência necessária que é utilizada em métodos ágeis dentro do que você conhece. Eu não lembro agora certinho quem foi a pessoa, também citou, acho que foi a Poli que citou que ela também ali atuava em direito. Direito também tem técnicas de negociação muito em alta, então evidencie o que você já usa de agilidade dentro das suas profissões anteriores. E aí vai ficar cada vez mais claro que você tem sim experiência em agilidade e que você usava agilidade sem saber que era esse o nome. Técnicas de negociação é importante porque você lida muito com os clientes. Como que você vai conseguir ali, talvez aos poucos, convencer ele a fazer o uso de uma metodologia ágil, você vai conseguir convencê-lo ali a fazer de fato as dailies, geralmente eles não querem fazer essa reunião diária, então como que você aos pouquinhos vai conseguir convencê-lo da importância disso? Como que você vai conseguir trazer para ele a importância de manter o quadro ali atualizado e de mover de fato os cards? Mover o card costuma ser uma das coisas mais difíceis às vezes no time, eles tendem a não querer mover os cards, então pelo menos eu tive bastante dificuldade com alguns times nesse momento mais inicial do time atuando com agilidade. Você acaba tendo muita interação, muitas vezes até com os cargos de liderança, e são pessoas que às vezes chegam bastante ríspida, quando você tem esse emocional preparado, para lidar com esse tipo de pessoa, você acaba conseguindo se sair melhor ali nessa comunicação. Então, essas pequenas atitudes que são utilizadas, né, pequenas não, grandes atitudes que a gente utiliza no nosso dia a dia de trabalho, reforçam que eu tenho a experiência necessária para aquilo. Talvez aquele hard skill ali de saber todos os detalhes do Scrum e Kanban, não, mas todo o restante do que é utilizado em agilidade eu tenho. Então eu já trabalho já trabalho com metas, eu falo muito de cascateamento de metas e agilidade não curte a palavra cascatear, mas aquele desmembramento das metas é uma coisa também que eu sempre utilizei, então traga que você já tenha também essa experiência, talvez ali em trabalhar, né, com essa divisão aí, né, de uma meta maior, eu ir dividindo ela estrategicamente em metas melhores para cada um conseguir chegar ali com as suas entregas no objetivo. Então vai fazendo sempre links do que você já está fazendo com o que é pedido.
para reforçar que você tem experiência, e aí você talvez chegar mais próximo ali do salário que você almeja, sem que isso seja ali um problema. O Marcel comentou muito sobre ser comunicólogo. Gente, eu falei o que eu falei na entrevista para ele, um dos maiores problemas de profissionais, e não só agilistas, é conseguir pessoas que se comunicam bem. Ele é profissional nisso. Então, imagina o quanto que ele pode compartilhar de conhecimento com os demais colegas agilistas de como se comunicar melhor com o cliente, com os seus pares, como melhorar essa relação aí interpessoal, que geralmente acaba tendo muita dificuldade por comunicação ser ali um problema. Então, tentem de verdade enxergar ali esses pontos positivos de cada um de vocês, esses diferenciais muito fortes para trazer. Também foi comentado, agora eu vou tentar lembrar aqui quem foi que me trouxe, acho que foi a Michelle que falou que era professora. Gente, Michelle está apta para ensinar o outro, a compartilhar conhecimento. Há um problema muito grande para alguns profissionais, que não quer compartilhar o conhecimento, que quer ficar com o conhecimento só para ele, que não gosta de compartilhar com o outro. Ela tem toda já uma didática e experiência nesse compartilhamento. Isso é fantástico levar dessa forma para o entrevistador. Eu vou ter facilidade em compartilhar meus conhecimentos sobre tal tema que eu estou estudando. E você começa ali compartilhando informal e depois já tornando aquilo ali uma coisa mais formal, um treinamento de fato ali oficial. E começar com ele um pouquinho mais informal, compartilhando com os pares, já é super válido. Espero ter respondido a sua pergunta. Alice, eu respondi? Tá bom. Mas me chama também para depois a gente conversar um pouquinho, quem sabe eu posso entender um pouco de como você está fazendo as entrevistas e te dar dicas mais pontuais do que pode estar acontecendo. A gente pode ali simular talvez uma e te apoiar nisso, mas pelo que você está me contando, você tem certificação, você já atua em projetos, tem uma noção de tecnologia, Sim, sim. né? Então você já tem algumas coisas aí bem interessantes que acho que vale a pena tentar entender o que pode estar acontecendo. Algumas empresas, gente, ainda estão no método tradicional e acaba pedindo numa entrevista de agilidade que você conheça, por exemplo, você explique o que é o CFD. Faça uma análise crítica do que é o CFD. Eu acho que, olha, se você estiver conversando com uma pessoa muito, muito sênior, talvez pedir já para a pessoa trazer a explicação de um CFD, a pessoa vai ali meio que se perder, porque o CFD é um dos gráficos ali que talvez mais complicados ali da agilidade. Ele é muito fácil de fazer a leitura quando você entende, mas quando você não está no domínio muito daquilo, acaba sendo um problema. Você precisa ter tido já uma vivência para conseguir dominar melhor um CFD. E tem gente que já pede isso numa entrevista. É legal que vocês talvez se preparem para esse tipo de pergunta? Sim, mas para quem tem a noção de qual é o nível de conhecimento dessa pessoa em agilidade, talvez partir para algumas perguntas ali mais simples, eu acho que é muito mais válido. Então, há lugares aí que acabam pesando muito na hora de entrevistar. Um caminho que eu fiz para lidar com essas entrevistas mais pesadas foi pedir para fazer uma simulação de entrevista com as pessoas. Então, se eu sei que a pessoa trabalha em tal empresa, que pega pesado na entrevista para agilista, eu posso com você fazer uma simulação de uma entrevista? Eu vou participar de uma tal, sei lá, semana que vem, e eu gostaria de entender um pouco de como que vocês fazem nessa entrevista, pegar alguma dica ou outra, para eu também tentar ser assertivo ali na minha. E às vezes o profissional nem era o RH, era, tipo, a pessoa acabou de postar no link, acabei de iniciar na empresa tal, e é uma empresa que eu até gostaria de entrar. Você compartilha comigo como é que foi as perguntas que te fizeram na entrevista? Para eu começar, talvez, ali também a me preparar para esse tipo de pergunta que vai surgir? Como que você respondeu? Como é que foi para você? Então, eu ia ali colhendo informações que depois foram úteis para mim. Pode ser uma dica também. Oi, Poliana. Oi, de novo. E, Nathalie, você falou nas últimas duas perguntas sobre questão de LinkedIn, networking, e também sobre, tu estava falando da tua experiência, que tu ficou 5 meses esperando ser chamado para esse atual emprego, e nisso você acabou indo conversar com muitas pessoas e tal. A minha dúvida é a seguinte, eu tenho uma empresa que eu estou focada nela, quero muito entrar nessa empresa, e o que eu venho fazendo? Eu venho criando uma rede de network muito grande com pessoas que já trabalham nessa empresa. E aí são diversas pessoas dentro da área ali que eu tenho interesse, pessoas que entraram recente, pessoas que já são bem mais antigas, com 10, 11 anos de casa, enfim. Faço meu network, mando aquela mensagem inicial, quando eu vejo que tem alguma abertura, aprofundo uma conversa, mas tem hora que eu fico pensando assim, ai, não sei, parece que
desculpo, não sei nem como te explicar, eu ia usar uma expressão, mas não vou usar. Assim, parece que fica em cima da coisa, não tem? E às vezes eu penso assim, será que eu estou sufocando demais? Em que pese sejam várias pessoas que talvez nem se conheçam, mas eu fico pensando, será que, sei lá, será que não está feio para mim ficar indo atrás das pessoas daquela empresa, procurando informação, criando relações, entendeu? Então, eu não sei, tem hora que eu me pergunto, será que tudo bem aqui, minha rede de networking já tá boa, ou eu posso continuar? Não sei se tu entendeu direito a minha pergunta. Uhum. Tem. Eu não sei até que bom seria essa minha atitude, entendeu? Porque talvez as pessoas se comuniquem internamente, vai que uma se comunica com a outra e fala, você viu aquela menina? Ela me adicionou, ela também me adicionou. E fica aquela coisa chata, e vai ficar aquela coisa bacana, né? E legal, e leve. Então, eu fiquei assim um pouco com esse medo. Em que pese eu já estou colhendo bons frutos, inclusive a entrevista que eu te falei, que eu foquei no Scrum Master, e veio um Agile Coach, né? Então, foi dessa empresa já fruto do network que eu venho fazendo, né? E das oportunidades que eu vejo e estou aproveitando. Então, assim, eu queria saber até que mão a gente pode pesar nesse tipo de situação. Uhum. Como você percebeu, essa sua interação já te rendeu aí bons frutos. Acho legal, sim, esse contato. A mim não é uma coisa que incomoda. Geralmente, quando há algum tipo de incômodo, é quando eu percebo que a pessoa não entrou lá no site, no link da empresa do LinkedIn e se candidatou às vagas. Ela simplesmente quer que eu talvez indique o currículo. E você indicar um currículo de uma pessoa que você não tem um contato, né, que você não conhece, às vezes é um pouquinho complicado. Então, o primeiro caminho sempre eu acho que é legal você ir lá, se candidatar pelo link da empresa, ou tentar entender com a pessoa ali que você está conversando. Tem o contato da pessoa que talvez faz recrutamento e seleção, que assim eu enviaria o meu currículo para ela, ou talvez adicionaria ela de LinkedIn, então acho que isso é válido. Eu gosto sempre de indicar a pessoa que é de recrutamento e seleção, porque é um contato ali legal. E conforme talvez se eu tomar um café com essa pessoa, conseguir um pouco, se eu perceber uma abertura para manter um pouco mais de contato com ela, aí eu até posso pedir se ela indicaria, alguma coisa assim. Mas geralmente eu não acho legal quando alguém pede para eu indicar e eu não tenho nenhum pouco de contato algum com o profissional. Porque, inclusive, onde eu trabalho, ele pergunta o porquê que eu indiquei tal profissional. Se é uma pessoa que eu não tive o mínimo de interação, eu fico meio vendida, né, no que falar. Mas isso pode ser uma coisa minha. Exceto, então, para quem de fato vai lá e pede para eu fazer essa indicação direta, os demais pessoas todas que me adicionam eu adoro, eu gosto, e pelo que eu escuto de colegas também, eu fico até, sei lá, contente quando uma pessoa indica, fala, nossa, quero trabalhar nessa sua empresa, você me avisa se tiver alguma vaga em aberto. Então algumas pessoas já me pediram isso, tem uma oportunidade em aberto onde você trabalha, eu gostaria de trabalhar aí, e tipo, naquele momento não tinha, mas eu indiquei outras vagas de outras empresas para a pessoa, e tipo, meses depois eu lembrei daquela pessoa que me perguntou, nossa, agora eu tenho vaga, daí eu vou lá e coloco o link para essas pessoas, pensando, olha, agora abriu vaga, tipo, ok, passou 1, 2, 3 meses às vezes, mas fui lá e indiquei, e algumas dessas pessoas para quem eu mandei, assim, um tempinho depois, hoje fazem parte do time que eu estou. Então, eu acho legal perguntar, tem vaga em aberto? Você tem o link para eu me cadastrar? Porque às vezes talvez não tenha nenhuma no LinkedIn ali dizendo, mas a pessoa talvez tenha, sabe, da vaga em outro lugar. Ou você só demonstrar esse interesse no chat já faz a pessoa talvez lembrar de você futuramente quando de fato ali houver vagas. Percebo que alguns colegas meus também acham bem legal quando as pessoas adicionam e perguntam como que é trabalhar nessa empresa. É legal você perguntar para as pessoas como que é, para você ter uma noção se você está indo para uma empresa que de fato é legal ou se é uma empresa que talvez seja cilada. Então, eu acho bacana esse bate-papo com as pessoas. É bacana de fato trabalhar aí, eu estou pensando em me candidatar para uma oportunidade. Geralmente, quando a gente fala muito bem, a gente fala, não, é bacana trabalhar aqui, vem sim, é porque de fato o lugar é legal. Depois a pessoa fica meio assim para responder, talvez não seja um lugar tão legal assim. Então, também é uma maneira de você identificar se você está realmente se candidatando para um lugar onde você vai se sentir bem quando entrar lá dentro. Então é uma dica, sim. E adicionar várias pessoas da mesma empresa, eu não vejo problema, mas sugiro que você adicione várias de diversas empresas também, para você conseguir ali pegando um pouquinho de conhecimento de cada uma delas, algumas dicas com cada uma dessas pessoas. Mas estou tentando aqui pensar, não vejo nenhum ponto negativo em fazer isso, não. Eu acho que pelo contrário. O meu gerente, inclusive, ele acaba vendo pessoas que estão com conexão ali com ele e vai acionando, né, para oportunidades ali quando ele está com esse tipo de procura para agilidade. E são as pessoas geralmente que estão ali dentro da rede dele que ele dá uma primeira olhada.
eu também olho primeiro os profissionais que estão ali dentro da minha rede, então eu só consigo pensar em pontos positivos de fazer isso, continua assim com esse tipo de ação, vai ser bom para você. Uma coisa que eu falei de LinkedIn, e eu lembrei que é muito importante, já vou deixar você falar, Vivian. Às vezes tem pessoas que no LinkedIn deixam o telefone e o e-mail oculto, gente. Quando a gente clica ali clica em informações de contato, garanta que o seu telefone, que o seu e-mail está visível, a gente vai querer conversar com o candidato, a gente clica lá para ver as informações do contato, a pessoa no máximo ali deixou a data de aniversário livre para todo mundo ver. Ok que a gente tem algum receio quanto a alguns dados nossos, e se você talvez não quiser deixar o seu telefone, ok, mas no mínimo garanta que o seu telefone está ali visível para a gente conseguir fácil falar com você, porque às vezes naquela correria de falar com várias pessoas, eu entro ali, eu já vejo que não está fácil com o contato dessa pessoa para eu falar com ela, talvez eu pulo para o próximo e deixo para procurar mais, para mandar uma mensagem para essa pessoa depois, e nessa você pode ser esquecido. Então tenha atenção ali em deixar esses dados visíveis e também de garantir que o seu currículo possa ser visto por profissionais que talvez você não tenha conexão e que não necessariamente também são recrutadores. Às vezes eu vou olhar ali de um possível colega, essa pessoa talvez ali que eu encontrei postando alguma coisa, tem um perfil para uma vaga que eu tenho, e quando eu clico, tudo ali é bloqueado da pessoa, porque ela não tem conexão comigo. E até eu lá criar conexão, a pessoa me aceitar, eu talvez já não lembre mais de acioná-la para uma vaga. Então, busquem deixar também ali algumas informações mais em aberto, porque vai ajudar bastante ali de você ser chamado para uma vaga caso exista. E acho que, deixa eu ver, acho que é isso. Um ponto importante. Coloquem também as experiências profissionais de vocês, se possível, em tópicos no LinkedIn. Não faz aquele texto super dissertativo da sua experiência anterior. Coloca tópico um embaixo do outro do que você tem feito, o que você tem de experiência. Também ajuda bastante naquela leitura dinâmica que o recrutador faz. Não queria comentar isso. Oi, Vivian. Oi, Nathalie, boa noite. Dá para me ouvir bem? Dá sim. Que bom. Que dicas valiosas, né? Assim, eu também estou em transição de carreira com a Poliana, a Michele e a Diane e outros aqui. E, assim, a gente se prepara bastante, estuda e a gente pensa, poxa, e na entrevista, né? A gente tem que se preparar para isso. Eu vejo que é tão importante quanto o nosso aprendizado, a nossa trilha de estudos. E na hora, assim, eu vejo também que nas vagas não falam o salário. A gente fica inseguro de falar nossa pretensão, se for pouco, se for muito, como é que a gente pode abordar isso? É feio, será, se a gente chegar perguntando? Não, não é. Acho que você precisa. Eu estou aqui mexendo porque aparentemente o conector aqui do carregador não está tão conectado quanto eu achei que estava. Então não me estranho estar aqui procurando o fio. Não é estranho você fazer essa pergunta. Pelo contrário, você tem aí as suas responsabilidades, né, na sua casa. Você precisa de um orçamento mínimo para conseguir dar conta aí do seu orçamento, das suas obrigações financeiras. Então é natural que você queira saber qual que é o salário. Ainda não está comum divulgarem o salário já de antemão. Eu espero que o RH ágil evolua para algum momento no qual as empresas sejam obrigadas a dizer qual que é o salário para aquela oportunidade logo de imediato, mas isso ainda não é uma coisa comum. Eu acho que é legal você ser bastante justa e é legal você perguntar. Eu acho que não vão te responder, sendo sincera. Geralmente a gente só abre o valor do salário quando a pessoa é aprovada e a gente vai lá e conta. Mas é muito importante que você seja muito transparente em qual que é a sua pretensão salarial. Hoje o meu salário é de tanto e a minha pretensão salarial mínima é de a partir de tal valor. Se a empresa for uma empresa bastante justa, ela vai te oferecer o salário adequado com a sua oportunidade. Na empresa que eu trabalhava, quando eu comecei com a minha pretensão salarial super baixa, porque era o meu salário atual, para mim já estava excelente, eu não queria nada muito além do que aquilo para iniciar em agilidade, e meu salário realmente não era tão legal. Para a empresa na qual eu fui contratada, eles me ofereceram eles não me ofereceram um cargo pelo valor que eu pedi, eles conseguiram ali oferecer o valor que era compatível com meus pares, então eles me ofereceram já um salário interessante logo de cara, e isso me deixou bastante contente. Nossa, eles não me ofereceram só o que eu pedi, eles conseguiram colocar ali um valor a mais, sabendo do conhecimento e também sabendo que é o valor de fato oferecido para esse tipo de cargo. Então, isso às vezes acontece. Se você deixar muito claro qual que é a sua pretensão salarial, a empresa sendo minimamente idônea, quando ela for te dar o retorno do qual que é ali o salário para aquela vaga, ela vai já compartilhar com você de que ele é pelo menos o valor que você hoje recebe, ou que é pelo menos o mínimo que você pediu como pretensão. Ela não vai te oferecer depois uma vaga que ganhe menos do que aquilo.
Acontece, às vezes, de uma empresa ou outra oferecer menos do que você colocou como pretensão mínima, mas não deveria ser algo comum. O que eu costumo fazer quando eu entrevisto alguém que pede um salário inicial que está muito acima do que vai ser oferecido de fato para ele em razão do nível de conhecimento, é comunicar: olha, talvez você possa não ser aprovado, porque a gente está pedindo um salário que está indo além do que a gente oferece para quem está nesse nível de conhecimento. Tudo bem para você negociar valores ou não? De fato, o seu inicial é esse e ele é inegociável. Então, acho que deixar claro para a empresa o quanto que seu valor é negociável ou não vai dar bastante certo, já que dificilmente vão te abrir esse valor antes de você ter sido aprovada para a vaga. Ai, obrigada. Só mais uma dúvida. Assim, no meu caso, eu não estou trabalhando agora. Eu já tenho mais ou menos 1 ou 2 anos longe do mercado e eu não queria citar meu último salário. Eu não tenho experiência nenhuma em agilidade, eu já trabalhei como gerente, tenho assim, como é que fala? Feito o Scrum intuitivamente. Você me orienta a dar uma pretensão de quanto? De quanto? Eu teria que identificar um pouco mais aí de como é que tá quais foram as suas experiências anteriores. Eu não vou falar de salário. Aquela coisa de RH de não falar de salário, né? Sendo também lisa. É que para falar para você de um salário inicial, eu precisaria ter noção de qual que são os seus conhecimentos anteriores, qual é a sua experiência mínima com agilidade, mesmo que você não sabia que era agilidade, mas na sua atuação anterior, então fica bastante complicado. O que você consegue ter noção de salário para não talvez deixar sem informação quanto a isso? Entra no... Acho que é Glassdoor. Glassdoor, isso que eu ia falar, Vivian. Quer pesquisar? Entra no Glassdoor. Glassdoor é uma ótima ferramenta para você olhar. Você olha as empresas, olha como que está o mercado, várias empresas, e aí você olha como que está. É assim que a gente procura, porque é muito complicado. Eu entendo, Nathalie, a gente falar de valores, tá? Que cada um tem um salário, cada um tem aqui uma empresa, e é muito complexo isso. Então, o Glassdoor é uma forma de você ver como que está o mercado, tá? E você coloca lá, tem a salário mais baixo ao mais alto, tem do júnior ao sênior. É bem bacana, tá bom? Acho que é uma forma. Usei muito o Glassdoor, até para saber se a empresa era legal ou não, então indico fortemente. A Adri falou, mas eu tinha levantado a mão para falar isso, né? E até bom para... Só complementando, lá você tem as opiniões das pessoas que trabalhavam lá na empresa, então dá para você ver como que é o clima de trabalho, de quem já trabalha nesse cargo dentro da empresa. Então, além de você conseguir pesquisar os valores lá, você tem a opinião de como que é a empresa, né? A opinião de muita gente do que é bom e do que é ruim também. Exato. Gente, vamos ouvir a Diane e depois vamos encerrar, que a gente deu o nosso time box aqui. Vamos lá? Vamos lá, Diane? Boa noite, vocês estão me ouvindo? Boa noite. Eu vou ser bem breve, né, já que já estão encerrando. As 2 perguntas que eu gostaria muito de fazer já foram esclarecidas, né? Então, assim, eu sou da área de RH também, sou apaixonada, né? Porém, no momento não estou atuando nesta área, porque meu chefe me pediu, né, que eu assumisse um cargo de gerência e na área de suprimentos, de compras. E, assim, essa questão da transição, né, o que eu queria dizer, assim, as pessoas costumam muito, na hora da entrevista, e, na verdade, pedir a pretensão salarial, né? Uma das minhas dúvidas eram essa, né, a questão do LinkedIn, e que a Vivian perguntou e você respondeu, mas o que eu queria perguntar, na verdade, eu estou um pouco nervosa, tá, gente? Eu não sou tão, assim, desinibida quanto a Tayane e a Lidiane. Eu super te entendo, tá? Eu ainda estou novata nesse ramo, eu estou muito nervosa mesmo. Então, a minha pergunta, assim, a gente fica muito, assim mesmo, tímida na questão até de aparecer no vídeo, né? De aparecer, de estar aqui. Eu estava até falando agora que eu estou com um problema tão grande de ansiedade que eu não paro de me mexer. E, assim, então, essa questão da pretensão salarial, quando a gente começa a fazer uma entrevista, às vezes até o nome da própria empresa está oculto, né? O nome da própria empresa. Eles não querem, no momento, falar qual é a empresa que você está fazendo na entrevista.
E eu vejo, assim, isso como um ponto muito negativo, porque aí tu começa, inicia, perde, não é perder tempo, né? Porque você está aproveitando uma oportunidade, porém, eu acredito que isso seja importante para a gente ter um conhecimento do que a gente vai precisar, né? Para poder iniciar a entrevista, tá? Sem dúvida, Daiane. Uma das coisas que é relevante, vocês também, para garantir, né, talvez ali uma aprovação, né, nessa entrevista, tenta ver se os seus valores, propósito, tá linkado com o da empresa. Então, entra no site dela e dá uma lida para você identificar isso. E até conversando ou lendo ali no Glassdoor, tenta ver se de fato está compatível com o que você quer. A empresa não divulgar o nome dela, geralmente chama ali um ponto de atenção. Mas a vaga é restrita. Acho que ainda assim não justifica, não, de verdade, deixar o nome da empresa ali oculto. Eu ainda assim faço entrevista nessas situações, porque eu gosto de treinar a minha fala. Então, assim, sempre, mesmo que vocês estejam trabalhando, em um momento ou outro, aceita fazer uma entrevista para você até exercitar, você falar bem de si mesmo como profissional, para você ver se o seu storytelling também ali tá legal. E quando você está procurando emprego, vá fazendo entrevistas, mesmo talvez que não seja do seu interesse, para você ir ali treinando, você ver as perguntas que estão sendo feitas para você e para você praticar essa sua fala, o que responder naqueles momentos. Então, eu gosto muito de fazer entrevistas que não me interessam às vezes, porque eu vou ficar menos tensa, vou conseguir praticar algumas respostas, e aí quando surge aquela entrevista que eu realmente quero, eu estou um pouquinho ali mais preparada. E também tem aquelas duas famosas perguntas: quais são as suas qualidades? Vocês, 2 pontos, 2 qualidades. Aí eu acredito assim que depois a gente entra nesse assunto, porque eu acho que demora um pouco, porque é muito difícil da gente falar 2 qualidades e explicar no sentido de estar interligado com o que a pretensão que eles querem, né? Geralmente, quando a gente pergunta de qualidade, a gente está procurando muito ali identificar as suas habilidades comportamentais. Então, sempre leve algum ponto focado nisso. Tenta evitar aquelas respostas padrões que todo mundo dá, né, de perfeccionista e tudo mais, né? Geralmente, a gente hoje em dia não pergunta qual que são suas qualidades, quais são os seus pontos a melhorar. Geralmente, a gente foge um pouco de perguntar assim. Mas caso surja essa pergunta ou aquela parecida, geralmente, que a resposta também quer essa, tenta trazer ali as suas habilidades comportamentais. E é legal que você tenha em mente alguma coisa assim que é positiva. Se você não conseguir responder diretamente o qual que você ali enxerga, lembra de algum feedback que você recebeu e que a pessoa te elogiou por tal e tal motivo. Você pode responder isso. Olha, em feedbacks já me trouxeram que eu tenho como pontos positivos tais e tais qualidades. E também feedback já me trouxeram que eu preciso ter uma atenção em melhorar esse ou esse outro ponto. Você ter claro o que você tem de bom e o que você tem de ruim é muito importante. De ruim também foi uma expressão bem ruim, né? Na verdade, que você tem a melhorar. Eu te agradeço muito aí pela compartilhar, por você ter compartilhado um pouco com a gente, tá bom? Muito obrigada. Imagina, estamos juntos de ficar nervosa, tá? Super te entendo. Eu tô nervosa. Eu super entendo. Quando é gravado, então aí pior ainda mais, mas vamos lá. Obrigada, boa noite. Boa noite. É isso aí, gente. Chegamos a mais um encontro. Nathalie, foi incrível. Acho que quando a gente vai no speech, assim, a gente vai batendo esse papo, é muito agregador. Muito obrigada. Gente, deu um pane aqui. Tayane, acho que a segunda parte da gravação ficou no seu computador, porque caiu a luz aqui. A gente vai ter que juntar depois. Metade ficou no meu, metade no seu. A gente vai ter 2 partes no nosso YouTube. Mas é muito legal, Nathalie, ver a sua história de sucesso. É muito bacana, é inspirador ver a mulher aí. Eu sou, assim, suspeita de falar, a mulher na liderança, a mulher vencendo. Eu penso muito nisso, sabe? Que nós mulheres... Não é papo de feminista, não, gente. Eu sou mesmo papo de mulher, que eu acho que a mulher... Nós sabemos da dificuldade, quanto que a mulher tem que é diferente, não é, gente? A gente sabe quanto que a gente precisa, que o nosso papel, e a gente vem durante muitos anos lutando para buscar nosso espaço. E hoje, na agilidade, a mulher ela tem feito muita diferença, e a gente tem visto como o nosso papel, a gente ganhou muito espaço, e é muito bacana ver mulheres na agilidade e mulheres na TI. Né? A gente tem até esse grupo Mulheres na TI, é bem bacana e é muito legal. Muito bacana também ver a sua história muito diferente, né? De TI, de RH para agilista, como eu também sou nutricionista, fui para agilista, a gente tem advogado, tem RH, tem muita gente aqui fazendo a sua transição de carreira. O legal, gente, é que cada um tem o seu momento. Wallace, o seu momento vai chegar, tá? Acredite, tenha fé, acreditar no caminho.
eu faço, né? Eu gosto de coach, gente, tudo coach, sou coach, e o meu mentor de coach, ele fala muito isso. As pessoas, elas não desistem da meta, elas desistem do caminho. Tá? Elas não desistem da meta, porque às vezes o caminho pode ser um pouco doloroso. Então, se essa estratégia não está dando certo no momento, entenda a estratégia, tá? Mude a estratégia. Pode ser que tenha algum ponto ali. A Darlene, que eu fiz a mentoria com ela, tá? De transição de carreira, ela fala para mim o seguinte: Adri, você já tinha corrido 40 quilômetros, faltavam uns 2 quilômetros finais, que era ali só aquele toquezinho para você conseguir fazer a chave, virada de chave ali, que era alguma coisa ou outra, que na verdade, gente, era se apropriar da minha história. O que acontece? Que é a dica final para quem está em transição, gente. Todos nós fazemos agilidade. Todos nós temos alguma coisa. Nathalie falou muito isso. Então, usar os termos técnicos que vocês se apropriem da história de vocês. Então, coloquem no papel, a dica minha, né? Coloquem no papel, Wallace, tudo o que você faz hoje. Tudo que você faz. De todas as experiências que você fez, coloque no Excel, tudo que você faz. E coloque dentro dessas experiências, coloque termos da agilidade. Você faz uma reunião diária? Eu faço daily. Você faz uma reunião de retrospectiva? Eu faço retrospectiva. E vai mudando até no seu currículo para você começar a usar e o robô no LinkedIn te achar a partir desses termos que você usa. Então, eu me apropriei da minha própria história, fazendo como se fosse um depara para agilidade. Então, se apropria da sua história, conheça a sua história e tenha orgulho. Eu recebi um feedback, meu primeiro feedback de uma entrevista que eu tive foi de uma agilista. E ela falou para mim assim: nossa, seu currículo está muito ruim. Gente, foi horrível. Eu chorei o dia inteiro. Ela falou assim: nossa, foi assim, Nathalie, eu fiquei chocada. E ela falou para mim assim: nossa, eu teria vergonha desse currículo. Eu juro para vocês, gente, foi desse jeito. Eu teria vergonha desse currículo, porque esses cursos que você fez, curso bom é só na Reflex. Todos esses cursos, certificações que você fez são horrorosos. Entre nós aqui, ela falou assim: entre nós, só nós duas aqui, eu, se eu fosse você, mudava esses cursos, certificações não servem. Aí eu, tá bom. Eu fui super gentil com ela e falei para ela assim: tá bom, muito obrigada pelas suas contribuições, agradeço. Tá bom, então, espero ter te ajudado. Falei: com certeza me ajudou. Chorei, pensei que eu falei: vou desistir. Falei para meu namorado, né, na época nem tava, não era nem noivo ainda, né? Falei para minha mãe assim: eu vou desistir tudo. Então, assim, vai ter pessoas que vão falar para vocês que não vai dar certo, vai ter pessoas que vão falar para vocês desistirem, mas também tem muitas pessoas aqui na comunidade que vão falar para vocês e vai estender a mão. E a Nathalie é uma dessas, que vieram aqui estender a mão e dar apoio e passar conhecimentos e dizer que vai dar tudo certo, tá? E veio, e tenho certeza que ela poderá vir outras vezes, caso a gente a chame, né, Nathalie? Sem dúvidas, e podem me adicionar no LinkedIn, imagino que a Thay vai compartilhar o link com vocês, e de verdade, eu podendo ajudar de alguma forma pontualmente cada um, também pode me procurar, que eu marco ali, a gente toma um café e eu ajudo pontualmente cada um de vocês, sem problema algum também, ou indico alguém que poderá fazer isso. Isso aí. Linda história como a dela tem que ser contada, vivida e compartilhada. Então, gente, a gente faz a nossa fotinha final. Nathalie, a gente tem uma questão de uma foto aqui, que quando a gente gosta, quando a gente não gosta, a gente dá uma nota 0, né? Quando a gente gosta muito, a gente faz assim, tá? Então, eu acho que vale todo mundo abrir a câmera aí, né, gente? E a gente fazer aquela foto maravilhosa para a Nathalie aí. Gente, vamos ali. Vamos lá, pessoal? Isso! Ô, Dani, peraí, gente. Abre essa mão. Sabe que você está parecendo o pessoal do Star Wars aqui, ó. Abre a mão, Dani. Isso. Boa. Ficou ótimo. Obrigada, Nathalie. Um prazer enorme te conhecer. Venha mais vezes aqui na nossa comunidade. Sem dúvidas. Obrigada pelo convite mais uma vez, gente. Qualquer coisa, me procurem. Beijão. Um beijo, pessoal. Obrigada. Boa noite. Foi muito bom. Obrigado. Tchau. Pessoal, boa noite. Obrigada, pessoal. Obrigada, Nath. Obrigada mesmo. Adorei, Thay. Obrigada pelo convite mais uma vez. Agradeço. Obrigada, Nath. Boa noite, gurias. Fiquem com Deus. Puderes passar. Valeu, gente. Tchau, boa noite. Obrigada.